Olá, profissionais de SMS! Como vocês sabem, eu sou a Gena, faço parte do Grupo Chat. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e que está em alta, afinal, a NR1 vai entrar em vigor aí em março de 2021, revisado. Então, nós vamos falar hoje como ficará a ergonomia no PGR. Por quê? Porque o PGR ele está dentro da NR1. Então, vem comigo se você quer ficar bem informado e saber um pouquinho mais sobre a ergonomia no PGR. Então, antes da gente começar a falar sobre o PGR e ergonomia, a gente precisa entender que o PGR ele está dentro da NR1, mais especificamente dentro do GRO, que é o Sistema de Gestão Simplificado. E o termo de ergonomia já é trazido no GRO no item 15321, onde diz o seguinte: a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Por que nos termos da NR17? Porque na NR17 justamente fala sobre ergonomia, que é a adaptação do posto do trabalho ao trabalhador. Já no PGR, que está dentro do GRO, que é o Sistema Simplificado, que o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, no item 1.5732, ele fala o seguinte: o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar no mínimo as seguintes informações. Então, tem várias informações: identificação dos perigos, avaliação dos riscos, dos processos, tudo. Mas, dentre eles, o item D, para a gente, é o que chama mais atenção nesse nosso vídeo. Por quê? Porque ele fala dos dados, né, que além de conter os dados da análise preliminar ou de monitoramento da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos, deve conter o resultado da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. O que é isso, Janaína? Você deve estar se perguntando. É a análise ergonômica. Então, já era obrigatório nós termos a análise ergonômica. Os postos de trabalho, precisa fazer para todos os postos de trabalho? Né? Antigamente essa é a nossa pergunta. Então, a gente fazia para os postos de trabalho mais críticos, né? Agora a gente tem que fazer, analisar todos os postos de trabalho. Então, antigamente, com a NR17, se você olhar no manual da NR17 que tem no ENIT, ele fala para você avaliar quais são os postos mais críticos e aí sim, esses você faz a sua análise ergonômica. Agora não, agora com a questão da NR1, inventário disso, você vai ter que olhar tudo, né? Então, claro, aqueles que estiverem ok, tudo certinho, não tiver risco, maravilha. Agora, aqueles que tiver, você vai ter que ter ação. E para fazer isso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma análise preliminar e vai ter que fazer a análise ergonômica. E o resultado da análise ergonômica vai para dentro do inventário de riscos. Olha que legal, né? Tudo se juntando, né? Como se fosse assim, uma coxinha de retalhos onde cada um dos retalhos compõe para formar o seu sistema de gestão. Isso é muito bacana. Bom, entrando mais especificamente no PGR e na NR18, o que a gente tem dentro do PGR? O que tem que ter o PGR? Né? Só relembrando, a gente tem alguns vídeos falando sobre o PGR aqui, então se você tiver interesse, entra aí no nosso canal e acessa e assiste todos os vídeos que vai ser maravilhoso. Mas voltando ao nosso assunto, o PGR ele é composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. E o que tem no inventário de riscos? Então, de forma assim mais abrangente, tem a identificação dos perigos, a avaliação e classificação dos riscos, você vai avaliar processo e tudo. Mas o item que mais chama a nossa atenção é o resultado da análise ergonômica. Então, o resultado da sua análise ergonômica precisa estar no inventário de riscos. E no plano de ação, vão ter as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Vai ter o cronograma dessas ações, né? Para você fazer o acompanhamento e a aferição dos resultados. Então, perceba que assim, tá tudo interligado. Então, primeiro você identificou os perigos, avaliou e classificou os riscos. Você tem as medidas já existentes. E aí cria um plano de ação para aquelas, né, situações que não estão, né, sendo assim suficientes para proteger o colaborador. E aí você cria formas de monitoramento. E no caso da ergonomia não é diferente. Você vai ter que analisar, verificar se você já tem análise ergonômica, vai ter que ver quais são as ações da sua análise ergonômica que está aí, implementá-las, depois verificar se elas foram eficientes e eficazes. Se não foi, tem que traçar novas ações para atingir aí um nível de satisfação, de bem-estar, de conforto para o colaborador. E na NR17, a gente fica um pouquinho em dúvida, né? Ah, mas não é NR1 ou NR17? Não, na verdade assim, a NR1 ela é uma NR geral, que ela vai abordar assuntos gerais, né? De como você fazer, as diretrizes gerais.
A NR17 ela é específica de ergonomia. Mas na ergonomia, muitas pessoas acham que é só a questão do mobiliário, mas não é. Entre as questões psicofisiológicas do colaborador. Então, entra a questão psicológica, né? Entra a questão de estresse, cansaço, sobrecarga. Então, como é que a gente vai ver essa questão para dar o conforto necessário para o colaborador? Primeiro, você precisa ouvir o colaborador. Então, você precisa ouvir o que ele tem a te dizer. Afinal, quem fica no posto de trabalho é ele. Então, ele sabe melhor quais são as queixas que ele tem, o que causa maior desconforto, se é o calor, se é a postura, por exemplo, se é abaixar e levantar o tempo inteiro para pegar cargas, né? Então, você precisa ouvir o colaborador. Aliás, na própria identificação dos perigos, você vai precisar ouvir o colaborador, vai precisar analisar processo a processo. Então, você vai ter que estar ali, né? Como a gente fala, no corpo a corpo, né? Tá frente a frente com o colaborador e ter esse diálogo muito claro com eles. Antes de você propor soluções técnicas, então primeiro você conversa com o colaborador, depois você vai analisar quais são as soluções técnicas que dá para ser implementada ali naquele local. Mesmo porque algumas são inviáveis economicamente para a empresa. Então nós temos que ver o lado do empregador também. Então é o lado do colaborador e o lado do empregador. Ver se são viáveis e aí a gente aplica a melhor forma possível. Além do que pode ser colocadas boas práticas também. Vários colaboradores têm ideias para implementarem boas práticas na empresa. E isso deve ser valorizado. Aí depois que você fez isso, ouviu o colaborador, implementou as soluções técnicas, você faz a sua análise ergonômica para ver quais são os resultados. Faz a análise ergonômica, faz a avaliação de todo o ambiente, vê como é que foram as ações, se funcionaram ou não, se ainda tem queixa dos colaboradores ou não. E aí você tem o seu resultado. Foi positivo? Maravilha, excelente. Não foi? Foi mais ou menos? Opa, implementa, volta lá, avalia, conversa de novo, cria um grupo de discussão, tudo. Põe a CIPA junto para ajudar e aí faz ações complementares para criar um ambiente de conforto para o colaborador. Antes da gente fechar esse assunto de PGR e NR17, que você já viu que a NR17 vai estar dentro do seu PGR, vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia no e-social. Por quê? O e-social deu uma parada aí, né? Se vocês têm acompanhado nosso canal, a gente falou um pouquinho sobre isso. Que que os outros eventos foram cancelados momentaneamente, por enquanto só, né? Logo, logo volta. Então, lembre-se de sempre colocar os seus agentes de risco com os códigos do e-social. Por quê? Porque vai facilitar para você, na hora do inventário, você localizar para poder lançar os seus eventos no e-social. Então, no inventário de risco que você está fazendo para o seu PGR, já procura verificar a nomenclatura correta de acordo com a tabela do e-social, porque é mais fácil, né, de identificar do que ficar criando nomenclaturas diferentes. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, da tabela do e-social, a parte de ergonomia, porque tem vários fatores de risco do meio ambiente de trabalho. Tem os físicos, os químicos, os biológicos, os de acidentes ou mecânicos e tem os ergonômicos. Os ergonômicos, eles vão se subdividir em mecânicos, mobiliário e equipamentos, organizacionais e psicossociais ou cognitivos. E aí eu deixei do ladinho aí os números, os códigos dos eventos. E aí você tem exemplos de cada um dos eventos. Por exemplo, o biomecânico vai estar mais elencado a posturas incômodas ou pouco confortáveis por períodos longos. O mobiliário e equipamentos, por exemplo, é mobiliários sem meios de ajuste regulares. Por exemplo, a cadeira não ajusta, né, a altura, né, o encosto. Então, os organizacionais, o que vão ser? Eu trabalho com necessidade de variação de turno. Então, por exemplo, aquele pessoal que trabalha, né, em turnos de manhã, depois tem épocas que muda para o turno noturno, tem essa variação, ou tem monotonia. Então, aquele trabalho, né, chato, né, digamos assim. E os psicossociais ou cognitivos é aquele de estresse, né, onde o pessoal tem aquela pressão, né, tem meta para atingir, tem tempo, tem prazo, é aquela coisa, né, aquela correria, aquela vida doida, né. Então, isso também causa estresse no colaborador. Então, nós temos que pensar em tudo isso. Então, o ambiente tem que ser um ambiente legal, tem que ter conforto, o mobiliário tem que ser ajustável, né? A pessoa não pode ficar em posições incômodas por longos períodos, né? Então, tudo isso vai causando um problema no colaborador se a gente não tomar cuidado. Então, é ideal que a gente olhe para todos esses aspectos e coloque já esses códigos, né? Essas nomenclaturas. Se não quiser usar o código, usa a nomenclatura já dentro do seu inventário de riscos para facilitar depois quando você for lançar os eventos para o e-social. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje.
Dúvidas e comentários deixem aí abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. E é sempre um prazer estar com vocês. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.